gravar, se você quiser. E puder, na verdade. E aí você me avisa quando começar e a gente dá início aos trabalhos. Show. Então, bom dia, pessoal. Opa, desculpa. Bom dia, pessoal. Hoje é dia 3 de junho de Bom dia. 3 de junho de 2022 e a gente está aqui para ter a nossa primeira aula sobre defeitos do negócio jurídico. Antes da gravação, eu expliquei para o pessoal que essa é a primeira parte da aula, porque a segunda vai ser dada na segunda-feira, dia 6, pela monitora Acácia, certo? Então, hoje a gente vai fazer uma introdução breve sobre os defeitos do negócio jurídico, recapitulando algumas das coisas que vocês viram nas aulas passadas, e vai falar sobre os 3 primeiros tipos de defeitos do negócio jurídico, que são o erro ou ignorância, o dolo e a coação, certo? Então, esse material está no WhatsApp de vocês, fiquem à vontade para acompanhar. Então, enfim, vamos lá. Gente, como é que a gente começa falando sobre os defeitos do negócio jurídico? A gente começa trazendo o que a gente viu anteriormente sobre os planos de análise do negócio jurídico. A gente vê aquela coisa da escala Ponthiana, né? Que todo período a gente revê, que trata da existência, da validade do plano de eficácia do negócio jurídico. E, infelizmente, eu não vou ter como recapitular tudo aquilo, porque a gente não tem tempo e também não faz muito sentido, considerando que vocês devem ter acabado de ver isso daí. Mas, quem tiver dúvidas sobre isso, sobre a existência, a validade e eficácia do negócio jurídico, pode tirar dúvida. Eu ia dizer tirar dúvida comigo no final da aula, mas hoje eu quero ver se eu consigo acabar a aula um pouco mais cedo. Então, assim, pode falar comigo pelo WhatsApp. Mas, enfim, o que a gente sabe é que existem certos elementos essenciais do negócio jurídico, certo? Um desses elementos essenciais é a manifestação ou declaração de vontade. A declaração de vontade ela é um elemento essencial de existência do negócio jurídico, ou seja, sem declaração de vontade não há negócio jurídico. Só que não basta que haja a declaração de vontade. Existe uma adjetivação que a gente precisa fazer a essa vontade, a essa manifestação de vontade, que ela deve ser livre e de boa fé. Ou seja, não pode ser uma vontade viciada, certo? E aqui, lembrem-se, em direito, quando a gente diz que alguma coisa é viciada, a gente não está querendo dizer que a coisa é obcecada por alguma coisa. Ah, sou viciado em cocaína, sou obcecado por cocaína. Não sei se obcecado é a melhor palavra, mas enfim. Viciado quer dizer prejudicado, quer dizer algo que contenha um vício, certo? Algo que prejudique aquilo. Então, é a partir dessa noção de vício, da manifestação de vontade, que a gente entende o que é o defeito do negócio jurídico, certo? Então, aqui eu destaquei o conceito de defeito do negócio jurídico, que não é um conceito doutrinário, se não foi extraído diretamente de uma doutrina ou de outra, mas, enfim, que é um conceito que eu coloquei aqui como um apanhado da doutrina no geral, certo? Ou seja, defeitos do negócio jurídico seriam aqueles vícios que impedem que a vontade declarada seja considerada livre e de boa fé, o que prejudica a validade do ato negocial, fazendo com que ele se torne anulável. Gente, isso é muito importante. A gente vai ver aqui nessa aula que o negócio jurídico, o ato negocial, ele pode ser anulado quando ele contém algum vício que a gente vê como defeito do negócio jurídico, certo? Essa possibilidade de anulação do negócio jurídico está prevista no artigo 171 do Código Civil. E aí eu vou até abrir aqui o Código Civil, porque a gente vai precisar dele na aula de hoje. E no material está lá a transcrição dos artigos mais relevantes, dos artigos que a gente precisa ver. Mas, só por via das dúvidas, eu vou abrir aqui. E como vocês sabem, como é de costume, como é de praxe nas aulas deste monitor, não sou eu que vou ler os artigos, né? Eu vou pedir para alguém com uma bela voz lê-los. Mas, antes de ler o artigo 171,
Queria só confirmar. Todo mundo entendeu o que são defeitos do negócio jurídico? Perfeito. Então, assim, vícios que impedem que a vontade declarada seja considerada livre de boa-fé, o que prejudica a validade do ato negocial, fazendo com que ele se torne anulável, certo? Então, vamos lá, vamos ver o que é que o Código Civil diz sobre isso. Lá no artigo 171, ele diz o seguinte, e aí eu gostaria de perguntar quem se voluntaria para ler esse artigo, o artigo 171, caput, e o seu inciso segundo, que estão aí no material. Eu posso ler. Posso Ana ler? Raquel, por favor. Tá. Artigo 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico 2. Por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Perfeito. Muito obrigado, Ana Raquel. Então, vamos lá. O que é que a gente consegue... Opa. Ah, não. O que é que a gente consegue entender a partir desse artigo e desse inciso? Que existem certas situações que fazem com que o negócio jurídico seja anulável. São elas, justamente, os defeitos do negócio jurídico. A gente conta aqui no inciso segundo seis defeitos. Ou seja, são aqueles defeitos por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, certo? Como eu disse, hoje a gente vai dar a primeira parte de duas da aula de defesa do negócio jurídico. Então, a gente vai tratar dos três primeiros: erro, dolo e coação, certo? Queria só destacar que a pormenorização desses defeitos está lá no capítulo 4 do título 1 do capítulo 4 do título 1 do livro 3 ou terceiro, enfim, do Código Civil, certo? Dos artigos 138 a 158, beleza? E aí, cada seção desse capítulo é um defeito. Então, a seção 1, ou primeira, trata do erro, a seção 2 do dolo, 3 de coação e assim vai. Beleza, gente? Então, inclusive, quem quiser acompanhar o Código Civil, artigo 138 a 158. Vamos lá. Alguns autores, e aí eu coloquei como referência Paulo Stolze e Pamplona Filho, eles dividem o negócio jurídico em duas categorias. Essa é uma divisão doutrinária em que se classifica o negócio jurídico como um vício de consentimento e, de outro lado, um vício social. Aqui, a gente tem que entender que dos seis vícios do negócio jurídico, dos 6 defeitos, 5 deles são enxergados como vícios de consentimento e só um é um vício social. Então vamos lá. Antes de dizer quais são quais defeitos se encaixam em qual classificação, vamos entender o que é a classificação. O vício de consentimento é aquele vício em que a vontade não é expressada de maneira absolutamente livre, como deve ser. Isso ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. Ou seja, todos os defeitos que a gente vai ver hoje, no caso erro, dolo e coação, se encaixam nessa classificação de vícios de consentimento. A segunda classificação, que é a de vícios sociais, basicamente é aquele tipo de vício em que a vontade que é manifestada não tem, mais uma vez, como deve ter, a intenção pura e de boa fé que enuncia, certo? Porque a gente viu que a vontade manifestada precisa ser livre de boa fé. O vício de consentimento basicamente afeta o caráter livre da vontade e o vício social, o caráter de boa fé. É o que ocorre na fraude contra credores. Na aula de hoje, a gente vai dar uma adiantada já sobre fraude quando a gente diferenciá-la do dolo, certo? Mas, como eu disse, vocês vão se aprofundar sobre isso na aula de segunda-feira com a monitora Acácia. Fala, Daniel.
Luiz, falar sobre os relativamente incapazes vai ser nessa aula ou vai ser na aula de Acácia? Então, os relativamente incapazes, não é que eles sejam exatamente. Eu entendi o que você quis dizer. Inclusive, no artigo 171 é porque eu aqui omiti. Eu achei melhor, justamente para não confundir, não colocar o inciso primeiro. Mas quem vir o artigo 171 do Código Civil vai ver que, além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico, inciso primeiro, por incapacidade relativa do agente, certo? Isso aqui a gente não vai ver na aula de hoje. Eu não sei se vocês vão ver com a Cássia ou se vocês vão ver com o professor depois, mas o ponto é, a incapacidade relativa do agente, você pode até enxergá-la como um defeito do negócio jurídico, porque realmente ela acarreta a anulabilidade do ato negocial. Mas eu não sei dizer se ela é exatamente um defeito do negócio jurídico, porque a manifestação de vontade não é que ela deixa de ser livre de boa fé, é só ela está mais relacionada à capacidade do agente, certo? Porque vocês têm que lembrar, no plano de validade tem essa exigência de que a vontade seja livre de boa fé, e aí outra exigência é de que o agente seja capaz, ou seja, são coisas diferentes, certo? Mas talvez a Cássia comente sobre isso. De todo modo, é uma questão simples. Basicamente, vocês têm que entender quando o ato negocial é realizado por agente relativamente incapaz, ele pode ser anulável. É diferente do ato desculpa, é o sono, realizado por agente absolutamente incapaz, que é nulo, certo? É claro, não é absoluto assim, mas essa é a regra, certo? Beleza, Daniel? Se eu não me engano, é porque faz tempo que eu não revejo essa aula, é dos conflitos de interesse, quando há o conflito de interesse, né? Aí o professor, ele citou um artigo que tá entre eu acho que é o 115 e o 130. Aí, tipo, ele não estaria nessa classificação de erro, de dolo e tudo mais. Aí ele entraria como erro, porque seria por causa de um conflito de interesse. Então, o erro, a gente vai ver aqui, ele está mais ligado a uma questão de interpretação ou de conhecimento, porque eu não quero dar spoiler, né? Mas ele está mais ligado à interpretação ou conhecimento da realidade. Então, a capacidade do agente, é claro, ela é relacionada a isso, mas ela não se encaixa exatamente como erro, certo? A gente vai, quando a gente começar aqui a falar sobre erro, vai dar para entender melhor. Beleza. Mas a ideia geral dos defeitos do negócio jurídico e a classificação entre vício e consentimento, que afeta a liberdade da vontade, ou seja, o caráter livre dela, e o vício social, que afeta o caráter da boa-fé. Vocês entenderam? Eu achei aqui o artigo, aí depois. Eita, leia aí então, por favor. É anulável o negócio jurídico concluído pelo representante em conflito de interesse com o representado, se tal fato é ou devia ser do conhecimento de quem com aquele tratou. Pronto, a gente vai falar dessa questão do representante legal na segunda parte, quando a gente falar de dolo, certo? Então, talvez dê para a gente esclarecer isso melhor, mas não se preocupe, a gente vai tratar disso. Não da questão do conflito de interesse, mas da questão da responsabilidade do representante legal e do representado, porque a gente vai ver a diferença entre representante legal e representante convencional, enfim. A gente vai dar uma olhada nisso. Só sei que eu estou triste, porque são 7h35 e ainda temos apenas 26 pessoas. Me prometeram todo mundo. Não, brincadeira. Ah, beleza. Então a gente... Ah, show de bola. Está com 80%. Tá bom demais. Tá mesmo. Não tenho do que eu reclamar, não. Então, assim, gente, só para finalizar essa introdução. Vocês já estudaram prescrição e decadência? Não, né? Se eu não me engano, é a última aula de vocês, não é isso? Pronto. Então, assim,
vai ficar mais fácil de entender depois. Mas você já tem uma noção geral do que é a prescrição e do que é a decadência? Alguém sabe me explicar? Acho que o professor não deu nem prévia, ele só disse que ia explicar depois, né? Pronto, beleza. Mas vocês nunca ouviram falar. Óbvio que vocês já ouviram falar, mas assim, tem alguém aí que. Boa! Serve, serve, serve. Uhum. Aham. É o seguinte. Primeiro eu vou ler uma definição mais precisa e a gente vai. Não, na verdade, eu não quero perder muito tempo com isso, não. Mas basicamente, gente, a prescrição é a extinção da pretensão à prestação que se busca alcançar, certo? Então, basicamente, a prescrição é a. É porque eu não quero me adiantar muito, mas prescrição é uma coisa que afeta a pretensão do que você busca num processo, ou seja, é praticamente a ação em si. A ação prescreveu em X anos. A decadência, ela afeta o pleito do direito, ou seja, é o seu direito de buscar aquilo ali, certo? Então, assim, é possível que a ação prescreva, mas que em tese você ainda tivesse o direito de pleitear aquilo, só que você não pode fazer mais nada porque a ação, a pretensão de obter aquela reparação judicial, ou enfim, aquela coisa que você, a qual lhe é devida, foi extinta. Mas, como eu disse, isso daqui vocês vão ver depois, então o que vocês precisam saber agora é que o prazo de decadência para pleitear a anulação do negócio jurídico, ou seja, para você dizer assim, ei, não, peraí, esse negócio jurídico está viciado, eu quero que ele seja anulado. Rimou. O prazo para que você faça isso, o prazo de decadência para que você pleiteie esse direito que você tem, que é de anular o negócio jurídico por vício, é de 4 anos, certo? 4 anos, de acordo com o artigo 178 do Código Civil. A forma com a qual é contada ou contado? A forma contada. Não, mas eu estou falando do prazo, então é contado. A forma com a qual é contado esse prazo depende do tipo de defeito. No caso da coação, você conta o prazo de 4 anos a partir do dia em que cessa a coação. Se eu não me engano, está no inciso 1º do artigo 178. Já nos casos de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, o prazo de decadência deve começar a ser contado a partir do dia em que se realizou o negócio jurídico, certo? Por mais viciado que ele seja. Deu para entender, gente, essa introdução? Daniel colocou aqui no grupo. Prescrição é quando se extingue a pretensão da pretensão... É difícil, né? A pretensão da prestação devida. Decadência é a perda efetiva do direito pelo não exercício em prazo estipulado. Entendeu? Ou seja, um afeta a pretensão, o outro afeta o direito em si. Descomplicando direitos é a nossa fonte. Valeu, Descomplicando Direitos. Enfim, gente. Introdução realizada. Agora vamos para o primeiro dos defeitos do negócio jurídico, que é o erro ou ignorância. Por que eu coloquei erro ou ignorância? A resposta objetiva é porque todo mundo coloca. Mas a explicação mais clara é porque a lei não faz uma distinção entre erro e ignorância, mas a doutrina faz, certo? Eu vou explicar qual é essa diferenciação que é realizada, mas primeiro, uma coisa que eu gostaria que vocês soubessem é de que o erro está previsto no Código Civil do artigo 138 a 144, certo? Então vamos lá, qual a diferença entre erro e ignorância? Para a lei, nenhuma. O legislador, ele escolheu equiparar o erro e a ignorância no que se refere aos seus efeitos jurídicos, porque é o famoso dá no mesmo. Então não tem para que a lei ficar diferenciando. Mas, como
Nossa, inclusive, essa é uma das coisas que dá mais agonia no direito, para mim, não sei vocês. Mas parece que a doutrina, cada oportunidade que tem de fazer uma classificação, ela faz. Por mais óbvio que seja. Em direito administrativo, é um saco. Em direito civil, é a mesma coisa. Faz assim, a diferenciação entre absoluto e relativo. A gente já sabe, não precisa de uma classificação para isso. Às vezes você... Enfim, mas eu não quero falar mal, porque os pobres doutrinadores passam um bom tempo da vida deles escrevendo aquilo para depois chegar Luiz Arthur, estudante do sexto período de Direito, reclamar da classificação. Mas é só porque eu acho que é demais. Às vezes eu acho que não é necessário, mas quem sou eu, né? Então vamos lá, gente. O erro, ele é a falsa percepção da realidade, enquanto a ignorância é o total desconhecimento das circunstâncias do negócio, por parte do declarante. Ou seja, o erro é você enxergar uma coisa e pensar que é outra. Ou seja, você tem uma falsa percepção da realidade. A ignorância é o total desconhecimento, ou seja, você não está nem naquela, você não está nem por dentro. Entenderam? Mas, como eu disse, o legislador equiparou erro e ignorância em relação aos seus efeitos jurídicos. Então, nenhuma uma questão tão importante assim. Daniel diz, porque se o livro for fino, não dá para cobrar R$350. É aí que você se engana, Daniel. Dá para cobrar R$350 em muitas coisas. Inclusive, nossa, eu ia falar uma coisa nada a ver, porque eu fui tentar alugar uma caixa de som, né, para uma festa que eu vou fazer, e aí o valor mínimo era R$350, e eu fiquei tipo, meu Deus do céu, nesta economia. Mas, enfim, realmente, livro de direito é uma coisa absurda, né, o famoso pé de porta, pé de cama, enfim, aquelas coisas de 3.000 páginas. Inclusive, um dos meus melhores amigos que faz engenharia, ele viu uma amiga minha estudando com o Vademecum, e ele pensou, não é possível que vocês estudem aquela coisa absurda, porque quem não é do direito acha que a gente lê assim, de cabo a rabo, né? Da primeira página à última, e lê cronologicamente como se lê um livro não é didático a palavra, mas enfim. Exato. A verdade é que a gente só consulta algumas partes, né? Já Adelano pediu para entrar, ele saiu aqui. Enfim, seja bem-vindo de volta, já Adelano. Enfim, gente, deu para entender a diferença entre erro e ignorância? Erro sendo falsa percepção da realidade, e ignorância sendo total desconhecimento das circunstâncias. Beleza? Então, assim, gente, o erro, ele é um defeito do negócio jurídico, mas não é toda falsa percepção da realidade que acarreta a anulabilidade do negócio jurídico, certo? Por quê? Porque o artigo 138, ele diz, e aí eu vou pedir para alguém ler, tá aqui no material, vou até selecionar para, enfim, alguém com uma bela voz. Pode ler o que dispõe o artigo 138, por favor? Basicamente ele diz, a anulabilidade do negócio jurídico ocorre apenas, e aí é o que está entre parênteses. Aliás, desculpa, entre aspas. Não? Vou ler de novo. Tá, por favor. Quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio. Perfeito, obrigado, Daniel. É o seguinte, a gente vê que o artigo 138 impõe certos requisitos para que o erro, ou seja, a falsa percepção da realidade, acarrete a anulabilidade do negócio jurídico. Quais são esses requisitos? A gente vai ver. A doutrina, ela elenca o fato de que o erro ele precisa ser substancial, excusável ou cognoscível e real. Erro substancial, a gente vai ver aqui a definição, mas o erro excusável, cognoscível, nossa, dá um trabalho de entender por causa da divergência doutrinária e jurisprudencial sobre isso, porque excusável dá uma ideia de perdoável, mas não é exatamente... E aí tem um enunciado se não me engano, enunciado 12 da quarta jornada, mas não tenho certeza. Tem um enunciado da jornada de direito civil que diz que pouco importa se o erro é excusável ou não, porque
o Código Civil se preocupa com o princípio da confiabilidade, então, enfim, não se preocupem com isso. A gente vai entender isso já já, mas basicamente, o que vocês precisam entender não é todo erro que gera a anulabilidade do negócio jurídico, certo? Tem que ser substancial, excusável, ou cognoscível e real. Ou seja, tem que ser um erro de verdade, digamos assim. Então vamos lá. O que é o erro substancial? Erro substancial é aquele erro que está presente na substância, na essência do negócio jurídico. Ou seja, é aquele erro que é tão importante que, sem ele, não seria realizado o negócio jurídico. Ou seja, se não fosse realizado, se não fosse cometido aquele erro, se ele não tivesse presente, o negócio jurídico nem aconteceria, certo? Então, assim, eu não gosto de começar com exemplo, geralmente eu gosto de começar com a definição para depois fazer o exemplo, mas como tem muita classificação nesse caso, eu prefiro dar logo o exemplo que Stolz e Pamplona dão, que é o exemplo de um colecionador que, pretendendo adquirir uma estátua de marfim, compra, por engano, uma peça feita de material sintético. Ou seja, o que é que a gente tem aqui? A gente tem um colecionador, ou seja, uma pessoa que realmente se importa com a qualidade da coisa que ele vai consumir, porque não é à toa, né? Ele está pegando aquilo com o fim de colecionar, e ele acha que está adquirindo uma estátua de marfim. Só que aí, na verdade, o que ele compra é uma peça feita de material sintético, ou seja, que não atende às necessidades dele. Por que esse é um erro substancial? Porque caso ele não tivesse tido essa falsa percepção da realidade, ele não realizaria o negócio. Ou seja, se ele soubesse que aquela peça, que aquela estátua que ele estava adquirindo não era de marfim, ele não realizaria o negócio. Ele não compraria aquilo que é realizado de material sintético. Vocês entenderam? Ou seja, o erro substancial é o erro que, sem ele, não seria realizado o negócio jurídico. Caso a pessoa não tivesse a falsa percepção da realidade, ela não aceitaria, não concordaria naquele ato negocial. Beleza? Então vamos lá. O artigo 139 do Código Civil nos ajuda a entender o que é o erro substancial, nos incisos 1º, 2º e 3º. A gente vai, isso aí que eu destaquei, a gente vai estudar cada um individualmente. Quem está com o material em mãos já deve ter visto. Então, vamos lá. A gente teve Ana Raquel e Daniel lendo. Agora eu quero mais uma pessoa. Eu sei que talvez vocês, principalmente as mulheres, estejam traumatizadas com ler alguma coisa em voz alta aqui nessa aula, porque na aula sobre direito da personalidade, não sei quem lembra, mas agora eu esqueci quem foi, acho que foi Tiago, né? Exatamente. Ah, ótimo, então as mulheres estão seguras. Porque eu lembro que os elogios eram apenas direcionados aos homens. Isso é um absurdo, né? Isso aí é uma coisa que afeta a autoestima, que, enfim. Mas, como o Tiago não está presente hoje, vou pedir para que uma pessoa com uma bela voz leia o disposto no artigo 139, incisos 1º, 2º e 3º, por favor. Eu posso ler, já que o Tiago não está na sala. Por favor, Milena. Artigo 139. O erro substancial... O erro é substancial quando, inciso 1º, interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração ou a alguma das qualidades a ele essenciais. Inciso 2º, concerne a identidade ou a qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante. Inciso 3º, sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, quando for um motivo único ou principal do negócio jurídico. Perfeito. Muito obrigado, Milena. Daniel disse, as mulheres dessa turma têm que ficar atentas. Uma pena. Então, assim, se alguém quiser contribuir com uma unidade de elogio no chat, a Milena, acho que isso já faria bem, né? A voz de Milena é mais bonita do que a de Tiago. Sou mais a voz de Milena. Pronto, perfeito, já, é isso mesmo. Enfim, gente, vocês não precisam ter entendido tudo só lendo o artigo, porque se fosse assim, eu não estaria aqui, né? Eu só diria, leiam os artigos de tal a tal do Código Civil. Então, vamos lá. A gente vai ver cada um
Vocês são tão fofos. A gente vai ver cada uma dessas possibilidades, certo? Vamos lá. O primeiro erro que a gente está vendo aqui é o que interessa a natureza do negócio. Ou seja, o erro ele é substancial, como diz o inciso primeiro, quando ele interessa a natureza do negócio. Isso é o que se chama em latim de erro in negócio. Eu não sei pronunciar, eu não sei falar latim, mas está na tela. Quando é que ele ocorre? Ele ocorre quando o agente pretende praticar um ato, mas ele acaba praticando outro. Ou seja, coloquei aqui como exemplo, uma pessoa que realiza uma doação, supondo estar vendendo. Ou seja, ele pensa que está praticando um ato, mas na verdade está praticando outro. Esse é um erro substancial, porque ele afeta a natureza do negócio. Uma doação não tem a mesma natureza que uma venda. Isso aí vocês... Gente, eu não sei se vocês já perceberam, mas eu sou, na verdade, um grande delegador de estudos aqui. Eu sempre digo assim, isso vocês vão ver em tal... Mas eu juro, não é brincadeira, só porque vocês realmente vão estudar muito isso em Direito Civil 3, que é o mais chato dos direitos civis até agora, que eu estudei, pelo menos, já falei isso para vocês. Direito Civil 1 é uma delícia, 2 é melhor ainda, não, 2 é muito bom também, 4 é muito bom, mas o 3, que trata de contratos, nossa, é complicado. Sorte é que eu, particularmente, tive aula com a professora Carol Satter, que eu acho que vai ser professora de vocês também, que é muito boa. Mas, enfim, eu acho meio chatinho. Mas, enfim, vocês vão estudar muito isso, porque Direito Civil 3 trata de contratos, né? Então, você estuda a base, a teoria sobre os negócios jurídicos, vocês acabam estudando doação, venda. Então, são diferentes naturezas do negócio, certo? Ou seja, a primeira possibilidade de erro substancial é aquele que interessa a natureza do negócio. Erro em negócio. Tudo beleza? Alguém falou assim... Daniel disse, os professores do primeiro ano do ensino médio eram assim, nesse sentido de ficar delegando as coisas, né? Vocês vão ver isso. Pois é. Raquel disse, a gente vai estar traumatizado assim que é bom para se superar. Vixe Maria, aí é complicado. Quem estudou com Enoque ficou todo muito traumatizado. Não sei se você estudar com Enoque. Ai. Eu estudei com Enoque no presencial, gente. Pois é, eu sou desse tempo. Mas, enfim. Aí é complicado. Nossa, eu acho, com todo respeito, eu acho muito chato Introdução ao Direito 2. Nossa, sério. Mas ele ensina muito bem, a verdade tem que ser dita, ele ensina bem. Mas ele faz um moído de filha e deixa o cabo nervoso. Olha aí, perfeito. Então vamos lá, gente. Qual é o segundo tipo de erro que se caracteriza como erro substancial? É o erro incorpore, que é o erro sobre o objeto principal da declaração de vontade. Ele incide sobre a identidade do objeto principal da declaração. Por exemplo, o agente ele pensa que está adquirindo um quadro de Van Gogh, só que aí, na verdade, a obra é de outro pintor, um cara aleatório. Ou seja, esse é um erro sobre a identidade do objeto. O objeto, que nesse caso é o quadro, não tem a identidade que o adquirente, a pessoa que adquire, pensava que ele tinha. Beleza? Eita, Luana é monitora de Enoque também. Eu ia dizer sinto muito. Não, mas é brincadeira, gente. Que ótimo, então. Espero que esteja sendo legal. Daniel vai denunciar. Daniel vai ter capoeira. Confio em você, Daniel. Mas Enoque gostava de mim, eu gostava de Enoque. Enfim, gente boa, não vai fazer isso, não, eu tenho certeza. Perfeito. Deu para entender? Erro sobre o objeto principal da declaração, esse exemplo do quadro, que você acha que é de um pintor, mas na verdade é de outro. Tudo tranquilo, né? Pronto. Depois a gente pode falar do erro sobre as qualidades essenciais do objeto principal da declaração. Aqui a gente não fala mais de identidade, a gente fala de um... Nossa, eu não vou me atrever assim. O erro em qualitate, ou seja, sobre as qualidades essenciais. Por quê? Porque, nesse caso, o objeto ele não dispõe das qualidades que o agente reputava essenciais e que, com certeza, influíram na sua decisão de realizar o negócio. Ou seja, aquele exemplo do colecionador, por exemplo. O colecionador, ele realizou o negócio porque ele achava que a estátua era de marfim.
essa qualidade da estátua era essencial para que o colecionador realizasse o negócio. Por quê? Era um erro substancial. Sem esse erro, sem essa falsa percepção da realidade, o colecionador não teria realizado o negócio, certo? Por quê? Porque aquela qualidade, o fato de que a estátua era de marfim, era uma qualidade essencial e que influenciaram na sua decisão de realizar o negócio. Então, eu coloquei aqui um exemplo. Uma pessoa que pensa estar adquirindo um colar de coral e, na verdade, compra um de plástico, certo? Ou seja, a qualidade do material, o fato de que o colar era de coral, era essencial. Beleza? Deu para entender esse tipo de erro? Tudo isso, lembrando, são erros substanciais, ou seja, erros que podem gerar, sim, a anulabilidade do negócio jurídico. Beleza? Fala, Daniel. Boa pergunta, pode sim. Eu acredito que não sejam auto-excludentes os erros, não. É claro, quando a gente usa esses exemplos, didaticamente a gente coloca uma coisa mais direta para que vocês enxerguem cada um dos tipos, mas acho que pode sim, não vejo problema, inclusive talvez seja até provável que isso aconteça, porque principalmente a gente vai ver no dolo, é possível que uma coisa acarrete a outra, então eu diria que sim, uma pessoa pode anular o negócio jurídico por mais de um motivo, por mais de um tipo de erro, mais de um tipo de defeito do negócio jurídico, inclusive. A gente vai ver depois. Por exemplo, uma pessoa que realizou um negócio jurídico mediante coação e mediante o que se chama de dolos malos, que a gente vai estudar daqui a pouco, que é o dolo intolerável, o dolo, sei lá, a pessoa foi enganada, a gente vai ver. Ela pode sim requerer anulabilidade por mais de um motivo. E aí, no requerimento, na peça processual, você pode colocar da anulabilidade do negócio jurídico. E aí, como subtópicos, você pode colocar do erro, do dolo, da coação, enfim, você pode colocar vários motivos. Não vejo problema, não. Então, vamos lá. Esse foi o inciso primeiro do artigo 139, 138, 139. Isso. O artigo 2º diz que o erro pode ser substancial quando ele concerne a identidade ou a qualidade essencial da pessoa a quem se refere a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante. Então, é o que se chama aqui de erro em persona. Por quê? Porque é a questão da pessoa que pesa aqui. Eu coloquei o exemplo de uma pessoa que faz um testamento contemplando determinado filho e depois descobre que essa pessoa não era filho dela, certo? Então aqui é o que se chama de erro em persona. É um erro substancial, beleza? Que está lá no inciso 2º. Deu para entender, gente? É bem direta essa questão, porque é o erro sobre a pessoa, o erro sobre aquele ser humano a quem se refere a declaração, a manifestação de vontade. Beleza? Então, assim, por fim, a gente tem o inciso 3º, que é um dos mais complicadinhos e que eu, quando era monitor de introdução ao direito 1, lembro de ter comentado sobre isso na aula sobre lei de introdução às normas do direito brasileiro, a LINDB, né? Inclusive, Milena, que está aqui a monitora, não sei se Gorete ainda pede para vocês darem essa aula, mas é uma aula que eu adoro. Pede, né? É uma aula que eu adoro e é uma aula muito importante para a gente entender o que é o erro de direito, certo? Porque eu não sei se vocês lembram, o artigo 3º da LINDB, se eu não me engano, fala assim, ninguém se excusará de cumprir a lei alegando que não a conhece, ou alguma coisa do gênero. Basicamente, o artigo 3º diz assim, não adianta, não cola, não adianta dizer que você não conhece a lei, que por isso você não vai cumpri-la. Não, beleza? A gente sabe que isso é uma ficção jurídica. Por quê? Porque é impossível conhecer todas as leis. Mas, para fins de segurança jurídica, o nosso ordenamento ele prevê que você é obrigado a conhecer as leis e que o fato de que você não a conhece não significa que você vai se eximir da responsabilidade de cumpri-la, certo? Mas, eu lembro que quando eu dava essa aula, eu falava entre aspas, das exceções disso no âmbito civil e no âmbito penal.
No âmbito penal é quando a gente fala do excludente de ilicitude, que vocês já estudaram, né? Aquela questão do artigo 21 do Código Penal, se eu não me engano, que trata do desconhecimento da lei, o erro de direito, etc. No direito civil, o erro iuris, né? O erro de direito, ele é o falso conhecimento, a ignorância ou interpretação errônea da norma jurídica aplicável. Existem certos requisitos para que seja admitido o erro de direito, justamente para não desrespeitar aquilo que está disposto no artigo 3º da LINDB. Por quê? Porque o erro de direito, ele não pode, primeiro, ser uma recusa à aplicação da norma. Ou seja, ele tem que ser um erro, entre aspas, compreensível, um erro de boa-fé, que não signifique que aquela pessoa, ela vai ter, eu nunca sei conjugar esse verbo, vai ter quisto, vai ter querido, enfim, vai ter tido a vontade de se recusar a aplicar a lei, certo? Tem que ser uma questão de boa-fé. Como é o exemplo aqui que Stoso Pamplona dá de uma pessoa que eventualmente celebra um contrato de importação de uma determinada mercadoria, sem saber que momentos antes foi expedido um decreto proibindo a entrada de tal produto no território nacional, certo? Ou seja, é uma pessoa que descumpriu a lei, mas que cometeu um erro de direito por não conhecê-la. E não havia recusa à aplicação da norma. A pessoa realmente só não conhecia. E esse desconhecimento, essa falsa percepção da realidade, e aí nesse caso é que se fala em ignorância também, porque não é uma falsa percepção da realidade, mas talvez o desconhecimento total das circunstâncias daquilo, essa pessoa não estava se recusando a aplicar a lei, ela somente não conhecia. E esse desconhecimento é excusável, é perdoável, certo? É uma coisa que a pessoa média também faria, beleza? Deu para entender, gente? Quando é que é admitido o erro de direito? Quando é um erro perdoável, quando é um erro que muita gente cometeria, né? Que o homem médio cometeria e que não implica em recusa à aplicação da lei, então somente seu desconhecimento. Perdão. Vamos lá. Vocês já estudaram vícios redibitórios? O professor já falou com vocês sobre eles? Sobre o quê? Vícios redibitórios. Tô lembrado, não. Não, né? Vocês vão estudar isso em Direito Civil 3. O vício redibitório, ele é um tipo de vício que gera o que se chama de ação edilícia. E no que é que ele consiste? Na verdade, se eu disser no que é que ele consiste, a gente vai perder muito tempo. Então, deixa eu logo dizer o que eu quero dizer que é. O vício redibitório não é a mesma coisa do erro substancial. Isso vocês têm que entender, são coisas diferentes. Por quê? Porque o erro substancial, ele vicia a vontade do agente. Como a gente viu, o erro, ele influi na declaração, na manifestação de vontade daquela pessoa que é parte do negócio jurídico, certo? O erro, ele atua no campo psíquico, no campo subjetivo, na questão da vontade mesmo da pessoa. O vício redibitório, não. O vício redibitório, ele se refere a um defeito oculto na coisa, não na vontade, certo? Então, assim, a gente dá o exemplo. Uma pessoa que compra determinado bem e depois descobre que aquele bem estava defeituoso, que tinha um defeito oculto nele, por exemplo, ela vai poder ajuizar uma ação edilícia porque está presente naquela situação um vício redibitório, na medida em que o objeto, a coisa está defeituosa. A vontade da pessoa não foi o problema da situação. Não é que a pessoa declarou uma vontade viciada. Não, a vontade da pessoa estava plenamente correta, digamos assim, plenamente válida, que era a vontade de comprar, de adquirir aquela coisa, por exemplo. O problema estava no objeto e não na vontade, certo? Diz, Milena. Rapidinho, o professor falou disso, mas num exemplo, muito rapidamente, quando ele falou em, se eu não me engano, uma coisa que tinha defeito e a pessoa não sabia, não era visto, assim, visivelmente. A pessoa olha e não viu o defeito. Ele deu como exemplo, assim, mas ele falou muito rapidamente. Pronto, é exatamente isso, certo? É o defeito sobre a coisa e não sobre a vontade da parte. Exatamente.
Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Entenderam que é erro substancial, esse erro importantíssimo, que se não houvesse esse erro, nem teria sido realizado o negócio jurídico. E aí tem as espécies de erro substancial, pode ser o erro sobre a pessoa, pode ser o erro sobre o objeto principal, sobre a natureza do negócio, beleza? Gente, são 8h06 da manhã de uma sexta-feira. Eu sei que a gente preferia estar vendo TikTok, preferia estar lá na praia, mas estamos tendo aula sobre defeitos do negócio jurídico. E aí, enfim, infelizmente é o jeito. Para dar uma alegrada nessa situação triste, gostaria que vocês, assim, como eu disse, abrissem as câmeras, quem não abriu, ou ainda que não abra a câmera, falem. Eu ia dizer, não precisa nem ser sobre direito, pode ser sobre, sei lá, a NBA que teve a final ontem. Não, mentira, precisa ser sobre direito, sim, senão o professor Rogério vai me matar. Mas, Daniel disse que estaria tranquilamente vendo os melhores momentos de Vasco e Grêmio. Jogão, hein? Série B. Nossa, eu vi um lance terrível, que ficou 30 segundos com a bola no ar, ninguém dominava a bola, enfim, uma coisa terrível. Mas é horrível, lamentável. Mas enfim, vamos deixar de coisa e voltar aqui. Entenderam? Erro substancial, erro importantíssimo, sem ele não teria sido realizado o negócio jurídico. Além do erro ser substancial, para que seja anulado o negócio jurídico, ele precisa ser excusável. E aí é onde eu disse que tinha uma confusão, certo? O erro excusável significa que ele é justificável, que ele é perdoável diante das circunstâncias do caso. Ou seja, uma pessoa de diligência normal, o homem médio, como se diz no direito, ele também não teria percebido aquele erro. Porém, não é tão simples assim, certo? A gente precisa analisar o contexto do erro, porque, por exemplo, um ato negocial realizado entre especialistas não pode ser analisado sob a perspectiva de um homem médio. Ou seja, por exemplo, aquele colecionador, digamos que ele era especialista em tipos de material. Você não pode dizer que, no caso dele, aquele erro era excusável. Não, ele tinha o dever de saber que aquele material não era de marfim, como ele pensava que era, certo? Se ele fosse especialista. Deu para entender, gente? Ou seja, o erro excusável é aquele erro que você diz assim, tudo bem, todo mundo na sua situação faria a mesma coisa. Beleza? Mas não é tão simples assim, e como eu disse, existe uma certa confusão doutrinária em relação à excusabilidade do erro, porque certas pessoas veem que não é exatamente um requisito, porque meu Deus, não estou sabendo falar português hoje. Deve estar presente o princípio da confiabilidade, então cabe a outra parte avisar sobre a possibilidade de erro, e aí entra o dolo negativo, né, que é a omissão. Mas enfim, isso aqui a gente vai ver já já. Deu para entender? Erro e excusável? Daniel perguntou se na segunda-feira a aula de civil é na hora do jogo. Eita, é mesmo, tem jogo do Brasil, né, velho? Brasil e Japão. Não sei dizer, só sei que é com a Cássia essa. Então, sinto muito. Talvez eu assista ao jogo e vocês não. Enfim, falta justificada. É possível. Diz, Rebeca. Luiz, é rapidinho, é só para ver se eu entendi. No caso, um erro excusável, ele não cabe anulação de negócio jurídico? Porque, tipo, Não. seria... É o contrário. É o contrário, exatamente. O Porque erro se fosse de especialistas, no caso, não caberia, é isso. Isso, precisamente. Muito bem. Entendi. O erro, para acarretar a anulabilidade, precisa ser excusável. Ele precisa ser perdoável, digamos assim. Mas, quando, esse exemplo que eu dei dos especialistas, ele não é um erro excusável. Você não pode usar a lógica de que todo mundo na sua situação faria a mesma coisa. Não. Porque você, como especialista, possuía os meios para saber que aquilo ali não era o que você... Enfim, você, digamos assim, aquela falsa... Eu disse, não estou sabendo falar hoje. Até me perdi aqui. A falsa percepção da realidade
ela realmente talvez ocorresse com qualquer outra pessoa, mas você, enquanto especialista, não estava acobertado por essa possibilidade. Beleza? Tá certo, obrigada, entendi. Então vamos lá, gente. Por fim, além de substancial e excusável, o erro precisa ser real para que ele acarrete a anulabilidade do negócio jurídico. Ou seja, ele precisa ser relevante, ele precisa ser verdadeiro, precisa ser efetivo, ele precisa ter causado um prejuízo concreto para o interessado. Eita, eu percebi agora que eu esqueci de colocar o ponto final aqui. Mas, enfim, ele não pode ter sido um erro que foi um mero detalhe no ato negocial. Não. Ele precisa ser real. Ele precisa realmente ter causado um prejuízo ali. Beleza? Ele não pode ter... Ah, mas não deu em nada. Não. Ele causou um prejuízo. Ele realmente trouxe consequências que não eram interessantes para qualquer uma das partes. Ou pelo menos para uma delas. Beleza? Todo mundo entendeu, gente? O que é o erro? A falsa percepção da realidade que pode gerar anulabilidade do negócio jurídico, caso seja substancial, excusável e real. Todo mundo entendeu, né? Eu não gosto da expressão quem cala consente, mas, nesse caso... Vamos lá, vamos para o dolo. O que é o dolo, gente? O dolo é nada mais que aquele erro provocado por terceiro e não pelo próprio sujeito. Ou seja, a falsa percepção da realidade, ela é induzida, ela é provocada por terceiro. Na verdade, esse terceiro, gente, entendam, ele não é um terceiro alheio ao negócio jurídico. Ele até pode ser, a gente vai ver aqui uma modalidade de dolo, que é a modalidade de dolo de terceiro aqui. Mas esse terceiro é a outra parte, digamos assim. Então, assim, imagine que você tem um negócio bilateral. Você tem duas partes no ato negocial. Uma delas está enganando a outra. Isso é o que se chama de dolo, beleza? É o erro induzido, o erro provocado por terceiro, pela outra parte, enfim. Beleza? O dolo, ele não é o vício da vontade em si. Ele é a causa desse vício. Ou seja, a vontade declarada está viciada? Tá. Por quê? Porque a vontade só foi realizada por causa do dolo, por causa do induzimento. Induzimento? Indução? Não sei, como eu disse, português não está de bem comigo hoje. Ou seja, aquele vício só foi realizado porque houve o dolo, porque alguém provocou, alguém induziu o erro. Beleza? Então, a gente tem um exemplo de uma pessoa que diz assim: olha esse anel de diamante, hein, gente? Que anel bonitão. Quem quer comprar? Compra aí. Aí chega uma pessoa e fala: ah, um anel de diamante, caramba, quero muito comprá-lo. Compra, e aí depois percebe que é um anel de lápis lazuli, que é uma pedra não tão preciosa quanto diamante. Beleza? Ou seja, essa pessoa foi enganada. O erro sobre o objeto foi provocado por uma pessoa que afirmou que aquilo era uma coisa, quando na verdade era outra. Beleza? O dolo é diferente da minerador do Minecraft. Exatamente. Exatamente. De lá que eu peguei o lápis lazuli. Lá de 2012. O jovem Luiz Arthur criou um canal do YouTube do Minecraft. Enfim. Época boa. Época sensacional. A vida era boa e a gente não sabia. Mas enfim, gente. O dolo, ele se diferencia da fraude, que vocês vão estudar melhor com a Cássia, como eu disse. Por quê? Porque a fraude, ela não conta com a participação da vítima. Ela é uma coisa mais despersonalizada. Quem comete a fraude, geralmente, busca prejudicar um número indeterminado de pessoas. A pessoa que comete a fraude, ela visa a violar a lei sem saber exatamente ou não se preocupando especificamente com quem vai sofrer o prejuízo daquilo. O dolo, não. O dolo, ele é uma atuação mais especificada em relação a outra parte. Como, por exemplo, a pessoa que diz assim: olha, fulano, compra esse anel aqui, ele é de diamante. Ela está dizendo: olha você. É diferente da fraude, porque a fraude é uma coisa mais generalizada, uma coisa em que o sujeito enganado ele não é individualizado.
certo? Mas, como eu disse, vocês vão estudar isso melhor com a Cássia. Luiz Extreme, quase o Venom Extreme, mas no meu caso, o meu nome no Minecraft era The PVP Master, com E. Pois é. Enfim. Quais são as espécies de dolo apontadas pela doutrina? São 6. Primeiro, na verdade, não são 6 espécies, são 6 classificações. A primeira classificação é entre o dolo principal e o dolo acidental. A segunda é o dolus bônus e o dolus malus. Minha voz deu uma falhada agora, foi só falar de Minecraft de 2013, enfim. Que eu voltei para a puberdade. Dolos bônus, dolos malus, dolo positivo e dolo negativo, dolo de terceiro, dolo de representante e dolo bilateral, ou de ambas as partes, beleza? Então vamos lá, para a primeira classificação, primeiro tipo de dolo. Esse primeiro tipo é o dolo principal, ou seja, é o dolo que efetivamente dá causa para o negócio jurídico. É o dolo... Gente, a minha câmera está muito ruim. Não, né? De boa. Vocês também não precisam ver cada poro da minha pele, né? Enfim. O dolo principal, ele dá causa para o negócio jurídico. Ele é relevante. Sem aquele dolo, o negócio jurídico não teria sido concluído. Ou seja, nesse caso do anel de diamante e lápis lazuli, se a pessoa não tivesse sido enganada e tivesse sido induzida a pensar que aquele anel era de diamante, ela nem teria feito o negócio. Ela não teria comprado se ela soubesse que era de lápis lazuli. Beleza? Então, assim, é nesse caso que o artigo... inclusive, eu esqueci de comentar, gente. O dolo, ele está previsto nos artigos 145 a 150 do Código Civil, certo? E o artigo 145, ele determina que é nesse caso, de quando o dolo é principal, quando ele dá causa para o negócio jurídico, que ele pode ser um motivo para que seja anulado o negócio jurídico. Eu vou até pedir, eu não coloquei aqui no material, mas quem tiver com o Código Civil aí e puder ler o artigo 145, eu agradeceria. Daniel colocou no chat, quem quiser ver aí. Perfeito. Valeu, Daniel. Ou seja, quando for causa, é que o dólar é relevante, que o dólar é principal, e só quando ele é principal é que o negócio jurídico é anulável. O dolo acidental, ele existe quando ainda... Calma, eu vou reformular para não ficar uma frase confusa. No caso de dolo acidental, ainda que ele não existisse, o negócio jurídico seria realizado, embora de outro modo, ou seja, em condições diferentes. Por exemplo, a pessoa do anel de diamante e anel do lápis lazuli. Ele seria dolo acidental se fosse assim, a pessoa fala, quero comprar um anel. E aí o cara fala, tem esse anel de diamante, ele custa, sei lá, 10 mil reais, 2 mil reais, vamos deixar. Ele custa 2 mil reais, a pessoa fala, show de bola. Mas se a pessoa fosse realizar aquele negócio jurídico de todo jeito, independente desse dolo, ou seja, ainda que o cara tivesse sido honesto, tivesse dito assim, não, esse é um anel do lápis lazuli, e aí ele custaria, sei lá, 500 reais em vez de 2 mil. A pessoa diria, não, vou levar de todo jeito. Ou seja, se aquele negócio jurídico, se aquele ato negocial fosse ser realizado de todo jeito, independente daquele dolo, ele se chama dolo acidental, beleza? Ou seja, quando ele não dá causa para o negócio jurídico. Entenderam? O artigo 146 determina que o dolo acidental, ele não acarreta a anulação do negócio jurídico, como eu disse. Ele apenas obriga a satisfação das perdas e danos. Ou seja, nesse caso, vocês já estudaram perdas e danos. Você vai ter que ressarcir a pessoa pelos prejuízos efetivamente sofridos. E aí entra lucros cessantes e, enfim, toda aquela coisa que você já sabe, né? Entenderam, gente? A diferença entre dolo principal e dolo acidental? Um deles dá causa para o negócio jurídico, o outro não. Entenderam, né? Então vamos lá. Dolos bônus e dolos malos. Engraçado, né? Dolos bônus.
O que é o dólar bônus? É o dólar tolerável, é o dólar que é o nosso amiguinho, é o dólar gente boa. Por quê? Porque é aquele dólar destituído de gravidade suficiente para viciar a manifestação de vontade. Ou seja, ele não é grave, ou ele tinha boas intenções, digamos assim. Por quê? A gente vai trazer aqui como exemplo um vendedor que, como estratégia de marketing, exagera as qualidades do seu produto. Ou seja, ele fala assim, nossa, a gente vê nas propagandas, né? Depois de adquirir tal coisa, você nunca mais será o mesmo. A sua vida vai mudar absurdos. Enfim, ele exagera as qualidades do produto. Né? Ele disse assim, esse produto é mágico, esse produto é sensacional, espetacular, nunca vi outro igual. Por que esse é considerado um dólar bônus? Porque ele é um dólar tolerável, ele é um dólar em que a gente aceita, em que o direito fala assim, não, tá bom, isso faz parte. Por quê? Porque cabe as partes do ato negocial entenderem aquele contexto de propaganda, de publicidade, de marketing. Ou seja, todo mundo sabe que quem vende uma coisa vai tentar convencer a outra pessoa, o comprador, de que aquela coisa é maravilhosa, ou seja, vai exagerar as qualidades. A pessoa não pode ser desonesta, a pessoa não pode extrapolar o limite do razoável, até porque ela pode incorrer em publicidade enganosa, como foi o caso do McDonald's recentemente, que eu não sei se vocês viram, aquela questão do molho, como era? Molho de picanha, né? Que eles disseram que era um hambúrguer de picanha. Era um hambúrguer de picanha. Era Exato. O sabor da carne, que era picanha, na verdade não era picanha. Exato, exatamente. Ou seja, naquele caso, o McDonald's induziu ao erro. Ele disse assim, Mac picanha, sei lá, não sei o nome, Mac picanha. Todo mundo achava que a carne era picanha, mas na verdade era só um molho, que era um molho sabor picanha, né? Uma parada assim. Então, assim, esse é o dolo intolerável, que é o dolos malos. Por quê? Porque ele vicia a declaração de vontade. Uma pessoa que compra aquilo ali, ela tá com a sua vontade viciada porque ela pensa, ela tem uma falsa percepção da realidade, ou seja, ela incorre em erro provocado por outro. O McDonald's provocou aquele erro. O McDonald's fez com que aquela pessoa tivesse uma falsa percepção daquela situação. Então, assim, esse é o dolos que a gente não aceita, é o dolos malos. O dolos bônus a gente aceita porque, né, como eu disse, a gente entende que esse exagero que o vendedor faz, por exemplo, ele é aceitável. Ou então, por exemplo, tinha uma boa intenção naquilo, que é o caso de uma pessoa vendo que outra se recusa a ingerir um medicamento necessário, ela induz a pessoa a tomar o remédio. Ela diz assim, não, mas quando você tomar esse remédio, você vai... Sei lá, gente, eu não sei induzir pessoas a tomar um remédio, mas deu para entender, né? Uma pessoa que de boa fé busca induzir uma pessoa a realizar determinado ato negocial, enfim, tomar esse remédio, porque, enfim, minha água acabou, já, talvez eu tomo só depois que acabar. Enfim, deu para entender, gente? Dolos bônus, dolos malos. Dolos bônus é aquele dolo que é dolo, mas que é tolerável. Dolos malos é aquele que não dá para, como se diz na internet, no mundo gamer, não dá para tancar. Intancável. Brincadeira, que horror. Inclusive, nossa, acabei de lembrar de uma situação horrível envolvendo a comunidade gamer e misoginia, enfim, essas coisas terríveis. Que é tancar? Como é? O que é tancar? Aí é que tá. Um dos meus melhores amigos, que é ex-aluno do CCJ, ele se formou faz alguns meses, um ano, e hoje ele é procurador do estado de Goiás. Não sei se vocês conhecem. Meu querido amigo Lucas Cavalcante Gondim. Acabou muito. Ele foi monitor de ciência política, monitor de direito financeiro. Brilhante, brilhante. Ele me fez exatamente a mesma pergunta, acho que 2 semanas atrás, fez o que é tancar? O que é intancável? E aí eu faço... Luna Teixeira conhece Lucas Gondim. Pois é, brilhante. Sou apaixonado por ele. Ele me perguntou o que era tancar, né? O que era uma coisa intancável. E aí eu faço questão de que alguém explique. Porque, enfim, não sei se eu posso falar. Exatamente. Exato. Ou seja, eita, não tanquei isso. Não suportei, não aguentei, não fui capaz de suportar. É o dolos malos. O dolos malos é o dolo intancável. É o dolo que você fala assim, não, velho, não dá não. Sem condições. É o dolo intolerável, o dolo não admitido pelo direito. Beleza? Vamos lá.
Quem vê dolos bônus, dolos malos, vê a sua definição e depois vê dolo positivo ou negativo, pensa, ué, não é a mesma coisa, não? Dolos bônus não seria o dolo positivo e dolos malos seria o negativo? Não. Lembrem, dolo positivo, ele é aquele dolo ativo, digamos assim. Ele é aquele dolo relacionado a uma participação comissiva do agente, ou seja, em que existe uma conduta de efetiva participação do agente, né? Há uma manobra, há uma ação dolosa. Enquanto no segundo caso, ou seja, no caso do dolo negativo, o que ocorre é o silêncio, é a omissão, é a não participação direta daquele agente que deveria ter participado. Ou seja, desculpa, o dolo positivo é esse, por exemplo, que eu falei do cara que disse assim, olha, que droga, eu devia... Daqui a pouco eu vou, acho que não vou esperar terminar a aula não, daqui a pouco eu pego minha água, mas enfim, dolo positivo é esse cara que fala assim, olha, vem cá, compra esse anel aqui, pô, ele é de diamante, quando na verdade é de lápis lazuli. O dolo negativo é a pessoa que fala assim, ei, esse teu anel é de diamante, né? Que legal. Ao invés do cara dizer assim, não, ele é de lápis lazuli. Ele fala assim, pode crer. Ou seja, não partiu dele a indução ao erro. Não partiu dele essa falsa percepção da realidade. Mas ele se omitiu. Ele deixou de manifestar uma questão que era relevantíssima para aquilo. Ou seja, ele, em silêncio, ele permitiu que a pessoa fosse enganada, que ela tivesse uma falsa percepção da realidade, beleza? Isso só pode ser admitido no caso é complicado, na hipótese de a pessoa, caso soubesse daquela questão, caso ela não tivesse a falsa percepção da realidade, o negócio não teria sido celebrado, ou seja, ela incorre em erro substancial, beleza? Deu para entender, gente? Dolo positivo, dolo negativo, positivo sendo o dolo comissivo e o negativo omissivo. Vamos lá. Dolo de terceiro. Esse dolo está previsto no artigo 148, que dispõe o seguinte. Vou pedir para alguém ler. Alguém com uma bela voz. Quer que eu leia? Por favor. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem lhe ludibriou. Perfeito. Eu gosto muito do verbo ludibriar, gente. Obrigado, Ana Raquel. Eu adoro esse verbo, espero que vocês gostem dele também. Na verdade, pelo amor de Deus, eu não espero nada de ninguém. 8h29 de uma sexta-feira. Mas vamos lá. O que é o dolo de terceiro, gente? É o dolo que é provocado por uma pessoa que está fora do ato negocial, certo? Mas a parte, ou seja, a pessoa que está dentro do ato negocial, que se aproveita dele, se ela tivesse ou devesse ter conhecimento desse dolo, isso pode causar a anulação do negócio jurídico, certo? Ou seja, uma das partes contratantes tem que ter conhecimento desse dolo para que o negócio jurídico seja anulado. Por quê? Porque se a parte não teve nada a ver com aquilo, por que o negócio jurídico vai ser anulado? Entendeu? E aí, assim, o que eu estou dizendo, se o negócio jurídico não for anulado, se ele subsistir, o artigo 148, parte final, diz que o terceiro vai responder por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou, certo? Ou seja, essa responsabilidade vai ser do terceiro, não vai ser daquela outra parte do ato negocial. Breno, devemos elogiar a todos. Pois é, Breno aqui, ele está o oposto de Tiago. Breno, ele está o exaltador das mulheres aqui. Quando foi Daniel que leu, os Daniéis, na verdade, eu não vi elogios da parte de Breno.
Então, assim, a sala de vocês trabalha com, de um lado, Tiago, que é o maior odiador de mulher. Não, brincadeira, que horror. Saudades de Tiago, inclusive, meu primo, Tiago Leal. A gente tem Tiago de um lado e Breno de outro. A gente tem que encontrar um meio termo saudável, né, gente? A gente tem que, como disse Daniel, a gente tem que elogiar todos. Pois é, triste, Breno, triste. Não, brincadeira, gente. Enfim, deu para entender dolo de terceiro, quando é que ele causa anulabilidade, quando não? Perfeito. Eu estou ansioso para encontrá-los no período presencial, gente, que eu espero que seja o próximo. Porque os pobres de vocês, acho que vocês nunca nem pisaram no CSJ para ter aula, né? Então, assim, acho que vai ser legal. Mas, enfim, vamos lá. Agora a gente vai para o chamado dolo de representante. O dolo de representante ele é diferente do dolo de terceiro. Por quê? Porque o representante ele não age como uma pessoa fora da relação, fora do ato negocial. Ele age como se fosse o próprio representado. Ou seja, um pai, que é o representante legal do seu filho, ele age em nome do filho dele. Ele age como se fosse o próprio filho, né? E, no caso de dolo de representante, a gente vai aplicar o que está disposto no artigo 149. E aí eu vou pedir para uma nova pessoa com uma bela voz, e aí, Breno, se ligue em sua oportunidade de redenção. Para uma pessoa ler o artigo 149, por favor. O dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve. Se, porém, o dolo for do representante convencional, o representado responderá solidariamente com ele por perdas e danos. Perfeito. Muito obrigado, Daniel. Opa! Nossa, gostei, Breno. Gostei. Breno disse. Que voz gostosa, Daniel. Muito bem. Quando foi com o Tiago, ele se recusou. Se eu não me engano, eu lembro quem foi. Acho que foi Luana Teixeira Pobre. Leu e ficou até o final da aula sem um elogio. Breno não. Breno já se redimiu aqui. Então, muito bem, Breno. Perdoado. Perdoado. Mas, enfim, gente. O que é o dolo de representante? Ele é o dolo daquela pessoa que age em nome de uma das partes do ato negocial, certo? A lei, o artigo 149, ele faz uma distinção entre o representante legal e o representante convencional. Não sei se vocês sabem me dizer qual é a diferença entre representante legal e representante convencional? Tá aqui, gente. Quem não souber, é só ler. Não? Valendo muito obrigado? Não? Foi. Lembra-se que o representante legal é aquele imposto por lei, enquanto o representante convencional advém do ato volitivo do representado. Perfeito. Por esse motivo, é maior a responsabilidade do último. Agora eu vou querer um elogio dessa vez. Minha voz. Excelente. É verdade, o povo de Luana, ela tá com déficit de elogio, né? Porque da última vez ela não foi elogiada. Então, Breno, essa aqui não tem nem dúvida, Breno. Os homens eu vi que você teve que fazer uma concessão, mas Daniel já fez a parte dele. Vamos lá, Breno, só estamos esperando você. Raquel também fez a parte dele. Milena, né? Não, Breno, não é possível que você vai decepcionar a gente quando a pobre de Luana sofre, viu? Tô achando a história dela parecida com a da Ju. Ah, legal. Muito bem, Breno. Muito bem. Foi quase. Foi quase. Enfim, gente. É exatamente isso que Luana leu. O representante legal é aquele imposto por lei. O representado não escolhe quem é o seu representante legal. É o caso de um absolutamente incapaz que tem seus pais como representantes, por exemplo. O representante convencional, não. Ele advém de um ato volitivo, advém de uma vontade, ou seja, o representado escolhe, certo? E é justamente por essa possibilidade de escolha que a responsabilidade é maior daquela pessoa representada por um representante convencional, que vai responder solidariamente com ele, caso haja dolo da parte dele, por perdas e danos, certo? O representado por representante legal, não. Ele só vai ser
só vai ser obrigado a responder civilmente até a importância do proveito que teve. Ele não vai responder solidariamente. Beleza? Então, vamos lá, gente. Para fechar o dolo, a gente tem o dolo bilateral, que é o dolo de ambas as partes, ou seja, as duas partes agem com dolo. Isso está lá no artigo 150 do Código Civil. Este dispositivo estabelece que, e aí está aqui nas aspas, gostaria que alguém lesse, por favor. Agora pode ser um homem, pode ser uma mulher, porque a gente já viu que agora o Breno é um cara inclusivo, né? Eu posso. Queria que Breno lesse. Ah, é verdade. É verdade. Será que você pode ler, Breno? Ele. Você tem essa disponibilidade? Você está com o microfone? Você está em um ambiente adequado? Não? Impossibilitado no momento. Tudo bem, então não teremos a oportunidade de julgar o julgador. Então eu vou ler. E aí você me diz se minha voz é bonita. Agora, se não for, aí tá mal, né? Porque já tá 1h30 nessa. Mas enfim, gente, o artigo 150, ele diz que se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio ou reclamar a indenização. E aí, Breno? O que é que você achou? Passei? Monitor, eu vou dar 10. Valeu. Perfeito. Muito obrigado, muito obrigado. Enfim, gente, o que é que a gente consegue entender do artigo 150? A gente entende que, se as duas partes estiverem agindo com dolo, elas não podem alegar o seu próprio dolo para anular o negócio jurídico. Ela não pode dizer assim, então, eu agi com dolo aqui, e a gente viu que o dolo é um dos defeitos jurídicos. A gente vê que ele pode acarretar a anulação do negócio. Por que ela não pode fazer isso? Porque ninguém, lembrem-se desse princípio geral do direito. Ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza, do seu próprio erro, da sua própria, do seu próprio vacilo, né? Ou seja, você pode sim compensar o dolo da outra parte. Ou seja, eu agi com dolo com você, então eu vou responder por isso, vou responder pelo meu dolo, você vai responder pelo seu. Ou seja, os dolos são compensados, eles são ajustados, digamos assim. Mas a parte não pode alegar o próprio dolo para anular o negócio, beleza? Porque você não pode anular um negócio, você não pode se beneficiar por uma coisa que você mesmo errou, certo? Obrigado, Daniel, pelo comentário. Beleza, gente? Vocês entenderam o dolo bilateral? Quando é que ele gera anulação, quando não? Ele não gera anulação se a própria parte alegar o seu dolo. Ela tem que alegar o dolo da parte contrária e tem que provar, né? O ônus da prova é de quem alega. Meu Deus, eu disse que eu queria terminar essa aula logo, mas são 8h40 e Mas enfim, coação é a parte mais rapidinha aqui. Vamos lá, gente. O que é coação? A coação é o defeito do negócio jurídico previsto do artigo 151 do Código Civil até o artigo 155, na seção 3, ou terceira, do capítulo 4, ou quarto, se eu não me engano. A coação é toda ameaça ou pressão injusta exercida sobre o indivíduo para forçá-lo, contra a sua vontade, a praticar um ato ou realizar um negócio. Beleza? Ou seja, você está viciando a vontade daquela pessoa porque você está pressionando ela, está ameaçando ela a fazer determinada coisa, a praticar um ato ou realizar um negócio. A gente trata de duas classificações aqui. A primeira, a absoluta e relativa, né? Coação absoluta e coação relativa. E a segunda classificação é a coação principal e coação acidental. Vamos lá. Na coação absoluta, que também é chamada de coação física, não há consentimento ou manifestação de vontade. Emprega-se a força física, ou seja, alguém com uma arma na sua cabeça, alguém com uma faca, ou seja, alguém que ameace a sua integridade física, certo? Ameace matar você, ameace cortar um braço, alguma coisa do gênero. É justamente por meio do emprego da força física que o coator, ou seja, o agente que coage, obtém a sua vantagem, beleza? Inclusive, como não há consentimento, como não há manifestação de vontade, existem pessoas, como Carlos Roberto Gonçalves, por exemplo, que sustentam que essa é, inclusive, uma hipótese de inexistência do negócio jurídico. Ou seja, não é nem que o negócio jurídico não é válido, ele é inexistente, porque não há manifestação de vontade. Eu discordo, eu acho que há sim, só que é uma vontade viciada. Ou seja, a pessoa pode dizer, tá bom, eu quero isso,
mas ela vai dizer, eu quero isso com a arma na cabeça. Mas, enfim, quem sou eu para discordar de Carlos Alberto Gonçalves? Na coação relativa ou moral, por outro lado, a pressão, a ameaça não é física. Não é uma pessoa com a arma na sua cabeça, não é uma pessoa ameaçando cortar seu braço ou alguma coisa do gênero. É uma ameaça, uma pressão psicológica. Porque a vítima é deixada com a escolha, e eu coloquei entre aspas, porque não é verdadeiramente uma escolha, mas ela pode escolher praticar o ato exigido pelo coator ou correr o risco de sofrer as consequências da ameaça feita. Ou seja, a pessoa não fala assim, ó, se você não fizer isso, eu vou arrancar um braço seu. Não, mas ela fala assim, se você não fizer isso, eu vou, como a gente vê, lamentavelmente, que acontece, fala, eu vou divulgar uma foto íntima sua. É a integridade física daquela pessoa que está sendo prejudicada? Não, a pessoa não vai, né, perder um braço por causa daquilo. Mas a integridade moral, a imagem daquela pessoa, a privacidade dela está sendo violada. Entenderam, gente? É o que se chama também, por exemplo, de... Não, eu ia falar besteira. Mas enfim, eu acho que esse é um bom exemplo. Né? A ameaça de divulgação de fotos íntimas. Onde foi que eu vi isso? Eu não sei se foi numa série, se foi num filme ou num livro. Eu vi isso em algum lugar, um caso desse, de uma pessoa que foi ameaçada de ter suas fotos íntimas divulgadas, enfim. Se alguém for obrigado a realizar um negócio jurídico sob essa ameaça, sob essa coação, o negócio jurídico pode ser anulado, mas a coação, nesse caso, vai ser relativa ou moral, e não absoluta ou física, beleza? Vamos lá. A coação, ela pode ser principal ou acidental. É a mesma coisa do dolo, gente. A coação é principal quando ela causa determinante do negócio, tornando-o anulável, enquanto a coação acidental, ela influencia nas condições do ato negocial, mas não tanto ao ponto de que sem ela ele não se realizaria. Não, a coação a coação é relevante, sim, mas mesmo que a pessoa não fosse coagida, ela realizaria aquele ato ainda que em outras condições, beleza? A coação acidental, ela não torna anulável o negócio jurídico, ela apenas obriga o ressarcimento do prejuízo. A coação principal, não. Ela pode, sim, acarretar a anulação. E é importante a gente lembrar que nem toda ameaça configura coação. Não é só porque você diz assim, ó, se você não fizer isso, eu vou fazer isso, que o negócio jurídico pode ser anulado, certo? O artigo 151, ele traz alguns requisitos para que essa coação para que essa ameaça seja uma coação que ocasione a anulação do negócio jurídico. Vou pedir para alguém ler. Breno não pode, né? Mas, enfim, alguma pessoa que se candidate aí para que leia o disposto no artigo 151. Eu posso ler. Beleza. A coação para viciar a declaração da vontade há de ser tal que incuta o paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, sua família e aos seus bens. É para ler o parágrafo único também? Não, só isso mesmo. Obrigado, Ana Raquel. Nada. Vocês entenderam, gente? A coação, ela precisa ser real, né? Ela precisa ser causa determinante do ato, ou seja, precisa ser principal. Ela precisa ser grave, precisa ser injusta e deve estar presente para fins é redundante, né? Para a anulação do negócio jurídico, deve estar presente o temor de dano atual ou iminente, com a ameaça de dano à pessoa ou a bem da vítima, né? Ou a pessoa de sua família. Ou seja, você pode até não causar um prejuízo direto para aquela pessoa, mas você fala assim, se você não fizer isso aqui, no caso da coação absoluta, eu vou matar a sua filha. Ou seja, você está ameaçando o dano à pessoa de sua família, por exemplo. Então, na coação relativa, vou, sei lá, difamar sua filha por aí, beleza? Seu irmão, seu pai, sei lá. Beleza? Fala, Daniel.
Não, não. Se ela fizesse Pix, sinto muito, Ana Raquel. Se a coação não é séria, se ela não é real, factível, se ela não é grave, se ela não é injusta, não, ela não vale. Porque lembrem, a coação, ela precisa ser, ainda que seja causa determinante do ato, ainda que seja grave, ainda que seja injusta, ela precisa compreender um temor de dano atual ou iminente. Ou seja, a não ser que Raquel acreditasse que você pode sim reprová-la em direito civil, não é válida. Ou seja, na situação atual, em que Raquel sabe que você não tem esse poder, ela não pode alegar que só fez o Pix porque, né, porque você a ameaçou. Fala, Raquel. Luiz, nesse caso, por exemplo, se eu... Exemplo, eu namoro com o Daniel, aí eu falo que quero terminar com o Daniel, aí ele me ameaça. Isso, no caso, se enquadraria nesse caso, por ser uma ameaça grave, já que, tipo, ameaça de, por exemplo, tirar minha vida. Aí, nesse caso, se enquadraria numa grave ameaça ou numa coisa injusta? Aí porque, é que tá. Tipo, não, teria um temor de dano, né? Desculpa, não ouvi? Porque teria o temor de dano da vida da vítima. Sim, né? sim, perfeito. Mas nesse caso, qual seria o negócio jurídico realizado? Porque assim, então lembra. entendi. Sentido de, por exemplo, Daniel tem uma coisa e eu falo, olha, se tu não vender, por exemplo, dá tua fazenda para mim, eu vou matar alguém da tua família. Seria isso, nesse caso? Isso, exatamente. Esse é um caso de coação. Por quê? Porque há um negócio jurídico ali. Há o contrato de compra e venda, certo? Ou seja, ele só vendeu porque ele achou que, sei lá, você ia matar a família dele. Beleza? Mas, no geral, se for tipo assim, se ele só falar assim, o término, por exemplo. Se você terminar comigo, eu vou matar você ou sua família. Nesse caso, eu não vejo como coação no direito civil, porque não há ato negocial. Entraria Não há mais no negócio. direito penal, né? Isso, exatamente. Agora, Não, ameaça, você vai à delegacia da mulher, Isso, pede exatamente. segurança e manda botar esse danado na cadeia. Exatamente. Não ia sair menina, não. Perfeito, muito bem, perfeito. Se eu não me engano, é artigo 135, eu posso estar errado, mas enfim, está lá no Código Penal. Esse é um crime de ameaça, certo? Mas no contexto do direito civil, a gente precisa estar com um ato negocial ali, um negócio jurídico, para que a gente enxergue a coação como defeito do negócio jurídico. Beleza? Cadê? Aqui, ó. Além de ser causa determinante do ato, a coação precisa ser grave. E quem analisa se a coação é grave ou não é o magistrado. A lei não tem como dizer se tal caso é grave, se tal caso não. Mas é para isso que existem juízes, desembargadores, ministros. É justamente para analisar, no caso concreto, se aquele requisito está sendo cumprido. E a coação precisa ser injusta. Ela precisa ser ilícita, precisa ser contrária ao direito. Então, assim, o artigo 153, ele não considera como coação a ameaça ao exercício normal de um direito. Ou seja, por mais chato que seja você ameaçar alguém com uma coisa que você pode fazer, por mais chato que seja, não é exatamente uma coação, porque não é injusto, não é ilícito. Então, por exemplo, se o professor Rogério Fialho falar assim, olha, se você não fizer... agora eu não consigo pensar. Mas se você não... Deixa eu pensar em um poder para ficar mais fácil vocês entenderem. Pronto. Nesse caso... Deixa eu ver. Pronto. Esse caso do término mesmo. Se Raquel falasse para Daniel, ó, se você não vender essa fazenda para mim, eu vou terminar com você. Esse caso pode ser visto como coação? Depende, o juiz vai ver se é grave ou não, mas talvez o juiz veja que não é injusto, porque terminar com alguém é um direito potestativo. É o exercício normal de um direito. Não é um ilícito por si, certo? Então não é contrário ao direito. É chato você fazer isso? É. É um vacilo total? É. É uma irresponsabilidade
afetiva imensa, sim. Mas não é exatamente ilegal você dizer que se a pessoa não vender a fazenda, ou melhor, se a pessoa vender a fazenda, você vai terminar com ela, enfim. Porque isso é um exercício normal de um direito, você terminar com ela. Você não está cometendo um ilícito ali. Então, por fim, para terminar, a coação realizada por terceiro, ela pode viciar o negócio jurídico. Caso a parte que a aproveite tivesse ou devesse ter conhecimento dela nos termos do artigo 154. É a mesma coisa do dolo, gente. E aí eu vou pedir para uma última pessoa, quem não leu ainda e deseja ler, lê a disposição do artigo 154. Tem uma água. Não? Eu posso Beleza, vai lá. ler. Não, desculpa. Daniel, eu vou pedir para a Júlia ler, beleza? Isso, exato. Por favor, Júlia. Vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro, se dela tivesse ou devesse ter conhecido a parte que aproveite, e esta responderá solidariamente com aquele por perdas e danos. Excelente. Muito obrigado, Júlia. Não sei se o Breno ainda está aí, não sei se ele vai fazer o elogio, mas enfim. Muito obrigado, foi ótimo. Entenderam, gente? Coação realizada por terceiro, mesmo coisa de dolo. Se uma das partes, a parte que aproveitou, que se beneficiou dessa coação, tivesse ou devesse ter conhecimento dela, aí sim pode viciar o negócio jurídico, essa coação, beleza? Deu para entender, gente, esses defeitos do negócio jurídico? Como eu disse, essa é a primeira parte da aula que só tratou de erro, dolo e coação. Os outros defeitos do negócio jurídico, ou seja, o estado de perigo, a fraude contra credores e a lesão, vocês vão ver com a Cássia. Entenderam? Tudo tranquilo? Foi ótima aula, Luiz. Não saiam ainda, calma, vai ter chamada. Alguém tem alguma dúvida? Temos aula agora de 9 horas, Luiz. Pois é, então, vou só fazer a chamada para ir embora, que eu tenho prova. Mas se alguém tiver dúvida, gente, vocês estão com material e qualquer coisa podem falar comigo no WhatsApp depois. Agora vamos lá para a chamada. Quem for respondendo pode ir saindo, mas... Luiz, Guilherme.